Começar a gravar. Gente, boa noite. Vamos lá para o segundo dia. Muito obrigada por vocês estarem aqui de novo. Estou muito feliz. E bem-vinda a Daniela, que está aqui hoje pela primeira vez. E a Janaína e a Vanessa, que já estiveram aqui com a gente ontem. Tá tampando alguma tela? Porque eu tô até aqui vendo vocês. Ontem não estava aparecendo isso. Não, Tá dando para hoje ver não tá normal? aparecendo o quadro, não. Tá, Ah, normal. ótimo, então. Então tá. Eu coloquei a minha apresentação de novo aqui só para quem tiver entrado, né, e não tiver aqui ontem, não tiver ontem, né, que é só a Daniela, só para a gente se conhecer um pouquinho, Daniela. Eu sou a Ludmila, né? Eu criei esse método para a gente alcançar a nossa plenitude, a gente se conhecer, a gente ter o autoconhecimento e a gente ir trilhando essa jornada junto, né? Porque acredito eu que a gente tem muito conteúdo na internet, a gente tem muitas pessoas e é claro que a gente vai pegando esse conteúdo de várias partes, mas eu acredito que nós mulheres a gente tem assim um toque nosso, né? E eu sinto assim um pouco dessa necessidade, dessa formação na área de mulher para mulher mesmo, entendeu? Então, um pouquinho para a gente se conhecer aqui, eu sou cristã, né? Muita coisa que eu trago aqui é de coisas que Deus fala comigo. O método da Plenitude X foi uma coisa que Deus colocou no meu coração e isso que eu sou. Então, eu gosto de deixar bem claro assim essa parte para a pessoa verificar se aquilo realmente a gente se conecta nesses princípios que eu tenho e, e a pessoa está livre, claro, para ter a sua própria opinião, para ter as suas próprias crenças, seus próprios princípios, mas eu acredito que é muito bom eu deixar claro isso para a gente se conectar, né? Sim. Então, eu sou casada há 4 anos, tenho um filho de 2 anos. Para mim, a minha base é a minha família, meus princípios principais, né, é a minha família, é a honestidade, ser uma pessoa honesta, sincera, respeitar a opinião da outra pessoa e servir a Deus, servir as pessoas, transbordar, passar aquilo que eu tenho conhecimento, que eu tenho experiência, que eu já vivenciei, que eu aprendi e que o que tem dado certo comigo, de repente pode dar certo também para vocês, tá? Como formação, eu tenho técnica em informática, eu tenho engenharia da produção, pós-graduado em gestão estratégica, inteligência e negócios, e estou fazendo agora essa área de programação neurolinguística, de coach, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. E é claro, o principal aqui, que é Deus que vai colocando certas coisas na nossa vida que a gente acha que não é capaz, né? A gente acha que não vai dar conta, mas quando ele coloca e ele está na frente, não tem nada que pode nos parar. Então, ele é a minha principal fonte de capacitação. E o meu maior sonho é alcançar essa plenitude em todas as áreas, como mãe, como esposa, como cristã, como mulher numa sociedade, como realmente serva de Deus, que todas as habilidades que Ele colocou em mim eu possa me tornar aquela melhor versão, aquilo tudo que Ele escreveu no livro dele quando Ele me criou, que eu possa alcançar tudo aquilo que Ele desejou para mim. E isso está nas minhas mãos, né? E o meu propósito é estar sempre nessa luta, sempre combatendo esse mal contra o bem e vencendo esse mal, cumprindo esse propósito, encorajando as mulheres também a se conhecerem e serem a sua melhor versão. Esse é o meu propósito de vida. Então, começando a aula de hoje, a gente vai falar sobre o nosso segundo ponto para a gente alcançar a plenitude, o segundo passo. Então, ontem a gente falou do quê? A gente falou da nossa identidade, a gente falou do nosso autoconhecimento e daquelas crenças
Porque esse é o primeiro ponto, porque a gente, tudo que vem depois disso é para a gente ir alinhando ao que a gente realmente tem. Então a gente tem que ter a nossa identidade, nossas muito clara, nossas crenças muito definidas para que elas não nos limite, né? Porque ter crenças é normal, a gente só não pode ter as crenças erradas, né? As crenças que nos limitam de ser aquilo que realmente a gente é. Então esse é o ponto. O segundo agora é o comando. Como que a gente vai assumir realmente agora o comando de nós mesmos, já que nós nos conhecemos? Então eu trouxe aqui pra gente até essa imagem aqui, que é o quê? Um cara lá falando, né, no ouvido dessa mulher, porque muitas vezes a gente tem essa voz que fala pra gente coisas que a gente não é, né? E uma música, um louvor que eu gosto muito é aquele Diz, que a Gabriela Rocha canta, que é para mim é uma renovação da minha identidade todos os dias, que é eu ter a certeza de que eu sou o que ele diz que eu sou, e não o que essas vozes externas falam comigo. Então é isso, é assumir o comando. Então, a gente luta com o quê? A gente pode ser protagonista da nossa vida, ou a gente pode se vitimizar. Isso é uma escolha. Então, mediante a nossa vida, né, o nosso dia a dia, uma certeza é certa. Deus, lá nos primeiros versículos da Bíblia, em Gênesis, ele fala que ele criou todas as coisas e que nós fomos criados à imagem e semelhança dele para dominar sobre aquilo que ele havia criado. Então ele deu isso para a gente, ele deu todas as coisas da terra para a gente, ele nos criou e falou, ó, vai lá e domina. Isso aí essa aí é seu. Então, esse poder que nós temos de assumir essa responsabilidade para a gente pode se sentir amedrontada ou a gente pode se sentir empoderada. Eu tenho poder sobre a minha vida. Eu assumo a responsabilidade do que eu decido ser. Então, nós temos a liberdade que Deus nos deu. Ele deu a liberdade para a gente. Qual o papel de nós mulheres como influenciadoras, né? Desde lá de Eva, ela foi o quê? Uma grande influenciadora. O papel da mulher é realmente nós darmos esse exemplo e influenciar. Porque eu não sei vocês, mas eu percebo muito aqui em casa. Eu, como mulher, o que eu falo e o que eu faço, isso influencia diretamente na vida do meu marido e do meu filho. Porque eles me veem como um exemplo para eles, né? Então, eles vão tomar decisões dele, né? Eu não vou tomar a decisão por eles, eu não posso controlar eles. A única coisa que eu posso controlar é a mim mesma. Mas eu posso influenciar de acordo com o que eu decido fazer. Então, outro dia, um exemplo muito interessante, eu estava vendo um vídeo e o rapaz deu um exemplo, né? De como que a gente pode ser vítima ou como a gente pode ser protagonista de acordo com o nosso papel de influência como mulher. Então, por exemplo, a gente está na nossa casa e a gente pede para os nossos filhos agirem de certa forma, a gente pede para os nossos maridos agirem de certa forma, por exemplo, não deixe as coisas julgadas, não faça isso, não, né? Organize as suas coisas, coloque as coisas no lugar, etc. E a gente vai pedindo. E aquilo não surte efeito. A gente não tem como dar aquele poder para eles, né? A gente não pode mandar e ter certeza de que ele vai obedecer. E aí, o que a mulher fez? Ela falou o seguinte, ó, eu não posso, né? Ela pensou, eu não posso influenciar, eu não posso mandar você fazer certa coisa, certa, né, ação.
Mas o que eu posso fazer é controlar as minhas ações. Então, toda vez que tiver alguma coisa jogada no chão, alguma coisa que tiver alguma coisa fora do lugar, eu vou quebrar um prato. Ou seja, eu não posso te controlar, mas eu posso agir de acordo com o que vai influenciar a sua decisão. Então, toda vez que tinha alguma coisa fora do lugar, ela quebrava um prato. Isso foi uma, isso foi duas, isso foi três, foi até quebrar todos os pratos da casa. E até que, enfim, eles decidiram fazer aquilo que ela estava pedindo, né? Isso é um exemplo, né? Meio drástico, mas é um exemplo de como a gente pode tomar as ações. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, eu não posso obrigar um funcionário a ter certos tipos de atitudes, mas eu posso criar, por exemplo, promoção, eu posso criar incentivos, que aquilo vai surtir nele a vontade de ser melhor. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em ser autoritária, mandar alguma coisa, na verdade, o papel da mulher é influenciar, ou seja, ela cria formas de fazer com que as pessoas façam o que é certo, né? O que precisa ser feito. Então, esse é um exemplo, né, de nós mulheres. Outra coisa é com relação a concepções, né? O que é concepção? A concepção no dicionário, ela pode ser gerar, ou ela pode ser conceito. Ou seja, o que você tem de conceito sobre, por exemplo, errar? O que você acha que significa? O que é o errar? Você acha que é uma coisa boa? Você acha que é legal errar? Você gosta de errar? Então, isso é uma concepção. Você acha que é uma coisa boa ou que é uma coisa ruim? Errar. Como que você lida quando você erra? Como que você gerencia esse sentimento dentro de você quando você erra? Isso é uma concepção. E isso faz toda a diferença quando a gente está na nossa rota para o nosso propósito, para o nosso sucesso. Por quê? Se eu tenho uma concepção que errar é ruim, quando eu erro, que isso acontece com todo mundo está sujeito ao erro, aquilo vai me paralisar. E aquilo vai fazer com que eu não tente novamente. E a gente tem que pensar o quê? Que errar é muito bom. A gente tem que instalar essa concepção dentro da nossa mente. Que errar é bom, mas eu tenho que errar muito, porém não nas mesmas coisas. Uma vez que eu erro, eu tenho que aprender com aquele erro. Então, isso tudo é uma coisa que a gente vai ter que instalar dentro da nossa mente. E isso é com o tempo, isso é com exercício. Isso é quando você errar, você lembrar. Não, errar, isso não vai me deprimir, isso não vai me fazer parar. Eu errei, fiz errado, mas isso não define o meu valor. É o que eu sempre bato muito na minha cabeça. Toda vez que eu erro, eu falo, isso não define o meu valor. Eu errei, ok. É ruim? É ruim. Mas eu vou aprender. O que eu posso tirar de proveito disso? Eu posso tirar de proveito isso. Eu gosto muito de anotar, de ter um caderno. Então, o que eu posso ter de proveito disso? Para da próxima vez eu tentar fazer diferente. Para eu lembrar que aquilo que eu errei não foi uma coisa boa e fazer diferente. Então, isso é uma concepção. Então, se a gente for comparar uma criança, para ela aprender a andar, para ela aprender a falar, para ela aprender a fazer as coisas, ela erra a todo momento. Se na primeira queda que ela tivesse, ela desistisse porque ela errou, a gente nunca ia estar nesse momento atual. Só que, né, a pressão é tanta dessa sociedade, dessas pessoas colocando essas palavras na nossa cabeça, que a gente acaba criando esse medo de errar. Então, essa é a primeira concepção que tem que ser quebrada.
Errar é bom. Toda vez que você errar, você lembra. Não, errar é bom, eu vou aprender com esse erro. Errar é bom. A segunda concepção é perder. Quem gosta de perder? Tem pessoas que têm grandes problemas com perder. Fica revoltadíssima, gera brigas. Eu já vi várias brigas de pessoas se matar porque perdeu. E aí tem uma frase que a gente precisa aprender, que a gente tem que colocar muito na nossa cabeça, é que ninguém perde. Quando a gente acha que está perdendo, na verdade, a gente está ou ganhando ou a gente está aprendendo. Um dos dois. A gente não perde. Então, isso é outra concepção que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Que a gente não perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Isso é outra coisa que a gente vai influenciar muito no nosso sucesso. Para a gente alcançar esse sucesso. E isso a gente vê em vários livros de vários autores, tanto na área de financeira, quanto na área de gestão de pessoas, na área de coach. Isso é repetido por várias pessoas de formas diferentes. Então eu chego à conclusão que realmente a gente tem que implantar isso na nossa cabeça, porque é um dos pontos que as pessoas de sucesso tiveram que mudar essa concepção na nossa cabeça para alcançar aquele sucesso. E aí vai muito de encontro àquilo que eu postei hoje no grupo. Porque quando a gente está com a nossa identidade muito ativada, a gente sabe quem a gente é. E a gente sabendo quem a gente sabe quem está morando dentro da gente. E quem mora dentro da gente, ele nunca perdeu. Por mais que ele tenha sofrido, por mais que Cristo tenha sofrido, tenha humilhado, tenha sentido dor, tenha se agonizado, no final ele não perdeu, ele ganhou. Então, isso gera uma força dentro de nós. Essa reviver isso, relembrar isso e estar todos os dias fortalecendo isso. Isso vai dar realmente mais poder para a gente assumir isso. Na hora que a gente achar que está perdendo, a gente, não, eu não estou perdendo. Na verdade, eu estou aprendendo isso. Outra concepção é a concepção de desculpa, né? É a grande frase que a gente fala. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Isso é a mais pura verdade. É a coisa que a gente mais vê, né, as pessoas falando, não dê desculpa, né? Não se vitimize perante aos desafios da vida. Então, e às vezes a gente faz isso sem perceber, né? A gente faz isso sem perceber. E esse ano eu tive um grande virada de chave na minha cabeça quando eu realmente percebi que em diversos casos na minha vida, coisa boba, por exemplo, eu tenho um compromisso, por exemplo, com um grupo de estudos que eu tenho. Aí eu fico, não, eu não vou porque o meu filho está fazendo isso, porque o meu marido não sei o quê, porque eu tenho isso. Às vezes é só desculpa. Então, o que a gente tem que alinhar é o quê? Eu não preciso dizer sim para tudo. Eu não preciso abraçar o mundo e fazer tudo. Eu tenho que fazer aquilo que faz sentido para mim. Então, eu tenho que saber dizer não no momento certo, quer dizer que eu não estou dando desculpa, eu só estou alinhando o que realmente eu preciso. Ou quando realmente eu estou dando desculpa, porque é o meu cérebro me burlando, me sabotando para que eu não gaste energia naquilo que realmente eu preciso fazer. Então é muito importante, novamente, a identidade está ativada. A gente saber quem a gente ter o nosso propósito definido, para a gente poder saber se a gente vai alinhar, se aquilo que a gente vai fazer vai estar alinhado realmente ao que eu preciso fazer para alcançar o sucesso que eu preciso. Então, uma frase que eu vi também que é muito interessante é que a desculpa é uma mentira, né? Na verdade, quando a gente está dando desculpa, a gente está contando uma mentira que nem a gente mesmo acredita.
lá no fundo a gente sabe que aquilo é uma desculpa que a gente está dando. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Faz do jeito que você tem. Faz com a câmera que você tem, faz com a ferramenta que você tem, fala com o jeito de falar que você tem. Só vai e faça. Faça com as incertezas que você tem, faça com o medo que você tem, porque as emoções elas vão existir, você só tem como tentar gerenciar essas emoções, você não controla, elas vêm, você tem que sentir. Então, para de dar desculpa e faça aquilo que faz sentido para você, que você sabe que vai agregar valor na sua vida e que vai estar alinhado ao seu propósito. E você vai estar mais próximo do seu propósito. Então, esse caminho que a gente vai seguir, a gente vai se fortalecendo. A gente vai quebrando essas concepções erradas e a gente vai se fortalecendo. A gente vai fazendo com que essas possibilidades a gente perceba que isso está na nossa mão, que a gente realmente é a protagonista da nossa vida. A gente realmente tem o poder sobre isso, porque a gente não deixa a nossa mente ter o poder sobre nós, mas a gente sabe que nós temos o poder sobre as nossas ações e as nossas ações vão gerar resultados. Outra concepção que a gente tem que trabalhar é a concepção de fracasso. E isso todas as pessoas de sucesso, pode seguir todas as pessoas de sucesso. Eu aprendi isso com o Thiago Nigro, que foi a primeira pessoa que eu ouvi falando isso, mas depois eu já ouvi outras 10 pessoas falando. Que o fracasso, ele não é o oposto do sucesso. O oposto do sucesso é a desistência. Então, isso vai de encontro ao quê? A desculpa. Isso vai de encontro ao vitimismo. Por quê? Porque quando a gente coloca o fracasso como um empecilho, eu fracassei, eu sou terrível, nada mais vai dar certo na minha vida, criei aquela crença de que eu não consigo, já era. Você vai estar mais distante do seu sucesso. E às vezes o próximo passo que você ia dar, às vezes a próxima insistência, aquela coisa difícil, a próxima, né, fase que você ia atingir, ia ser o seu grande auge do seu sucesso, ia ser aquilo que você ia, tanto almejava, tudo aquilo que Deus tinha planejado para você, só dependia de você dar aquele próximo passo e você desiste, porque você acredita que o fracasso é uma coisa ruim. Você acredita que o fracasso ele vai te deixar pior. E, na verdade, o fracasso ele vai te deixar mais forte se você souber tirar essas vantagens do fracasso. Então, de novo, é mais uma coisa que a gente escuta muito, mas que a gente tem que colocar em prática, né? Esse momento aqui que nós estamos vivendo é um momento aqui hoje, agora. Isso aqui que a gente está vivendo agora. É um momento muito importante para mim, porque eu já me vejo daqui a 10 anos contando essa história de como eu comecei. Então, todas nós aqui, nós temos esse poder dentro de nós de realmente, isso aqui pode ser um fracasso, mas eu preciso fazer, você precisa testar, você precisa sair da sua zona de conforto para realmente, se aquilo tá bom demais, se aquilo tá tranquilo demais, se você tá muito confortável, é porque você precisa dar mais um passo. Você precisa de mais um fracasso para se fortalecer um pouco mais. Então, vamos pensar um pouquinho nisso aí. E como que o fracasso pode ajudar a gente? A gente pode tirar alguns ensinamentos dele. E fazer as coisas, né, que deixam a gente vulneráveis, que deixam a gente expostas, que deixam a gente quando a gente começa a romper essas barreiras, essas crenças, essas coisas, é difícil.
É igual um navio sair daquela inércia, né? É uma coisa difícil. A transformação é uma coisa difícil, né? É igual a borboleta sair do casulo. Não é fácil, é uma coisa difícil. Mas é uma coisa natural, é uma coisa relativamente simples. Mas a gente tem que ser consistente, constante naquilo. A gente tem que persistir, a gente tem que fazer aquilo todos os dias. Isso que faz a diferença quando a gente encontra o fracasso no caminho, que faz a gente não desistir. A última concepção que eu queria falar com vocês é a concepção do transbordo. Então, muitas pessoas, elas têm essa concepção errada, e eu mesma já tive essa concepção errada. Por quê? Porque eu achava que o transbordo, ele só acontecia quando eu estava num estado de perfeita, vamos dizer assim, não de perfeita, mas num estado que eu já estava cheia. Mas eu achava que o cheia era o cheia de conhecimento. Mas, na verdade, o transbordo, ele vem de Deus. E como para Deus tudo é possível, né? Não existe essa possibilidade para ele tudo é possível. O transbordo, quando você tem a concepção correta dele, você pode dar o que você tem, porque Deus vai te preenchendo no caminho. Então, isso que eu estou passando aqui para vocês hoje, e está ficando gravado, eu acredito que muitas pessoas ainda vão assistir isso aqui, é um transbordo do que eu tenho no momento. E eu tenho certeza que todas vocês têm muito, muito aqui. A Rose mesmo que está assistindo, eu já vi algumas lives dela, ela é uma mulher cheia de conteúdo. A Vanessa, a Janaína, a Karine também que está aí. São mulheres que têm muito a oferecer, muito. E quando a gente tem essa concepção correta, a gente não se sente amedrontada com esse poder, a gente se sente empoderada, a gente se sente com o poder de poder fazer a diferença na vida das outras pessoas. A gente quebra aquela coisa de que eu tenho pouco, eu não tenho o que dar, eu não tenho o que transbordar, mas você tem a sua vida, você tem todo o seu conhecimento que você viveu, todas as suas experiências, a sua história. Isso já é muito. E quando você transborda isso, você passa isso para as pessoas, encorajando elas a também passar, isso vai gerando tipo uma corrente, né, do bem. E isso vai gerando mais e mais e mais. E isso é maravilhoso. Tá diferente aqui agora, deixa eu ver o chat. Carinho. E é isso, sobre concepções. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode falar no chat, tá? Se quiser abrir o microfone também pode. Eu vou falar um pouco agora, gente, sobre a alienação. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando desse protagonismo aí contra o vitimismo, do nosso papel como influenciadoras? Ô, Ludmila, Pode falar, Vanessa. é seguinte, esse negócio assim de protagonismo versus vitimismo, uma coisa assim bem difícil, né? De você tomar as rédeas de uma situação e se colocar em uma das posições, né? Porque às vezes fatores emocionais, psicológicos, né, também influenciam muito.
E até mesmo situações, né, que ocorrem no dia a dia que acabam te desestimulando. Não sei se eu estou sabendo me expressar, mas assim, Sim. tomar a rédea, né, de definir, não, eu quero ser a protagonista dessa história. Eu tenho capacidade de me empoderar e de sair de forma diferente dessa situação. Porque nós mulheres somos muito calorosas, digamos assim, né? E a gente tem uma emoção, às vezes, muito aflorada, né? Eu acho que, Uhum. não sei se para o homem, talvez, isso seja mais fácil de lidar, porque talvez eles sejam mais racionais, mais focados, né? Não que essa multipotencialidade da mulher não seja importante, acho super importante, porque a gente tem essa característica especial mesmo, mas, assim, eu acho bem difícil no dia a dia, sabe? Quando a gente se depara com as situações, com as emoções das mulheres, né? Não sei se eu soube me expressar. Assim, Ótimo, eu acho que Vanessa. talvez é um trabalho, né, de longo prazo, enfim. Entendi. Ô, Lude, Oi, Rose. eu acredito, pegando só um gancho aí com Vanessa, que a gente precisa, e é uma construção, tá? Que a gente precisa muito entender o lado do emocional. A gente tem que ter um equilíbrio emocional, porque a emoção, ela é instantânea e a reação é fisiológica. Mas o sentimento gerado por essa emoção é que tem que ter o autocontrole. Aí é quando eu acredito que você deixa de exatamente dividir essas duas partes. Ou você está no lado do protagonismo, ou você está no lado do vitimismo. Vai depender muito do sentimento que aquela emoção gerou. Então, tudo isso é uma questão de autocontrole, autoconhecimento, ter o gerenciamento das emoções muito, digamos assim, muito palpável. É difícil? É. Mas vai exigir muito da gente? Vai, mas é possível. E aí entra no lado que você falou do empoderamento. Quando você tem isso tudo no autocontrole seu e você se autoconhece, né? E você consegue controlar justamente esse sentimento gerado por essas emoções, aí você consegue ficar mais empoderada, você consegue direcionar melhor cada decisão. Eu acho que é por aí o entendimento desses dois lados aí, porque você vai ter que se posicionar. Ou você vai se posicionar como vítima, ou você vai se posicionar como dona da tua própria história, para ressignificar, para mudar, para poder ter um outro posicionamento. Eu acho que é mais ou menos por aí. É isso aí. Obrigada, Rose. Ô, Vanessa, é justamente isso, a Rose colocou muito bem. E assim, que nós temos esse poder, nós temos, tá? Isso é um fato, tá? Só que a gente pode escolher mediante as situações, eu sei por quê. Eu colocava assim, quem é a Ludmilla antes, né? De eu ter a minha identidade definida. Eu colocava assim, a Ludmilla, ela é muito levada pelas emoções. Eu me definia assim. Só que, quando você tem a identidade definida e você decide, isso é uma decisão, que você quer ser a protagonista, a sua cabeça gira a chave, tá? É como se realmente fechasse uma tela e abrisse outra, tá? E esse quebra-cabeça ele vai sendo montado. Até amanhã a gente vai falar um pouco sobre essa gestão das emoções, porque é justamente o que a Rose falou. Você não tem como controlar. Você não tem como controlar. Você não tem como acontecer alguma coisa com você e você fala assim, eu não vou ficar triste. Não tem como. É até pior.
Você tem que aceitar aquilo ali. A gente vai falar um pouco amanhã sobre o mindfulness, que é o controle mental absoluto. Você tem que se conhecer, porque você até a gente que lida com empresas, eles mesmos falam, né? Não tem como você controlar o que não pode ser medido. Então, se você não se conhecer, você não fala assim, eu sou uma pessoa muito medrosa, eu tenho mais medo. Eu sou uma pessoa mais, que eu sou muito levada às emoções, né, fico triste muito fácil. Ou, eu sou uma pessoa que vive rindo. Tem gente que você olha e a pessoa desenha, né? A pessoa vive rindo, ri de tudo, ri de até que não tem graça. Então, a pessoa ela tem que se conhecer, senão você não tem como gerenciar aquilo. Você tem que conhecer as suas emoções, você tem que conhecer o que te gera mais medo, o que te gera mais tristeza, do que você tem medo. E aí você vai conseguir gerenciar aquilo. Aquilo não vai impregnar dentro do seu coração e aquilo não vai te dominar, mas você vai dominar aquilo. Não é fácil. Realmente não é fácil, é difícil, mas é possível. Você consegue. Eu vou dar um exemplo aqui de repente vai facilitar, né? Dessa questão da gente escolher, da gente ter o poder. E apesar de, mas como que eu vou fazer? É muito fácil falar frase, né? Frase que a gente fala muito. Não é sobre o que as pessoas fazem comigo, é sobre o que eu faço com o que acontece comigo. Então, às vezes a pessoa pode me fazer uma coisa que vai ser horrível, mas como eu vou reagir a isso? Então, um exemplo que me ajudou muito foi o seguinte: você imagina que você está aqui sobre o acontecimento e atrás de você tem 100 clones seu. 100, vai ter 100 Vanessas atrás de você, vai ter 100 Rosilenes, ter 100 Janaínas, 100 Karines lá atrás de você. E aí, por exemplo, acontece de eu ser mandado embora. Nossa, fui mandada embora. Aí vai ter lá a Ludmilla, que vai ficar triste, vai trancar no quarto, vai chorar 15 dias direto, vai falar que nunca mais vai conseguir outro emprego e vai acabar a vida dela. Aí vai ter a Ludmilla, que vai, nossa, fui mandada embora, mas já sei, vou colocar aquele projeto que eu tinha engavetado. Agora eu vou aproveitar que eu fui mandada embora e vou colocar aquele projeto em andamento, vou começar a agir. Ou então você pode escolher ser a Ludmilla, que vai contar para o seu marido e vai ficar assim, nossa, eu fui mandada embora. Mas aquele emprego era uma bosta mesmo, ainda bem que eu fui mandada embora, agora eu vou ficar em casa vendo televisão. Ou você pode ser a Ludmilla, você pode escolher, você tem 100 opções de atitudes que você pode ter perante aquilo. Então não é o fato de você, por exemplo, ser mandado embora, mas é como você vai reagir. Você tem diversas opções, você não é obrigado a fazer aquilo. E às vezes você, pelas suas crenças, tudo aquilo que está implantado, as suas concepções que estão implantadas em você, de você achar que não é capaz, porque você já foi mandado embora uma vez, e o que aconteceu com você, ou que você viu o seu pai sendo mandado embora uma vez, e aí ele ficou triste, e ele se suicidou por causa disso, e sei lá, tantas coisas que podem ter acontecido, que podem ter influenciado, e você acha que aquela forma de você agir é a única. Não, mas gente, como que eu vou ficar não vou ficar triste mediante a isso, entendeu? Então, por isso que é tão importante a gente refazer, né, romper essas crenças e trabalhar essa gestão das emoções para, no caso de acontecimentos na nossa vida, a gente ter uma forma mais protagonista, uma forma mais empoderada de agir mediante aquilo. Ajudou, Vanessa? Ajudou sim. Eu acho que, assim, eu fiquei bem presa em relação à aula 1, que é o lance da identidade, né? Por isso que eu acho que eu acabei expondo isso, porque há uma dificuldade
em relação a descobertas das habilidades. Aí eu estava lembrando sobre o triângulo do drama de Kahneman. Não sei se você já ouviu falar, que é um sobre relações humanas. A gente está sempre oscilando, principalmente a pessoa que às vezes está presa na infância, né? Que a gente está sempre, ou que está em algum momento que está com algo lá da infância preso, né? E aquele exercício ontem que foi muito bacana, para a gente poder desprender, né? Um pouco o passado. E esse triângulo, ele fala sobre você estar oscilando entre ser um acusador, um salvador, uma vítima. E que, no fim, tudo é uma ilusão da criança, porque a criança, ela cria cenários, né? E nós adultos, temos poder de decisão e de decidir, né? E aí onde entra o protagonista, decidir entre ser o protagonista ou a vítima, né? Acho que deu uma clareada nesse sentido. Fiquei meio confusa nisso. Fiquei Mas me fica imaginando tranquila, fica já tranquila. nas situações, como que eu iria agir, como que, né, seriam situações já passadas que aconteceram. Então, deu uma viajada nesse sentido aí, que não é fácil, mas realmente nós adultos podemos, mulheres, né, podemos tomar essa decisão. É isso aí. Mas esse é o primeiro passo, sabe? Uma coisa é certa. É, a gente levou aí, eu não sei quantos anos você tem, mas vamos dizer assim, eu vou basear por mim, né? Eu tenho 31 anos. A gente viveu 30 anos aprendendo uma coisa, né? Sendo influenciada por uma sociedade, por pais que também foram influenciados e tudo mais. Então, é muito normal a gente se sentir assim, né? Então, a gente não tem que ficar nessa culpa, né? Nessa cobrança. É claro que a gente tem uma linha muito tênue entre a gente não se culpar, mas a gente tentar ser melhor, né? Então a gente às vezes quer ser melhor, mas a gente tem que aceitar aquela etapa que a gente está vivendo, né? Então se eu estou descobrindo isso agora, eu ainda não sei, eu não tenho realmente assim muito ativada aquela identidade, eu ainda não tenho essa força de gerenciar as emoções, às vezes num momento né, difícil, é extremamente normal, extremamente compreensível e a gente não tem que se martirizar por isso. E isso vem com o tempo. Assim como uma criança não aprende a andar de um dia para o outro, ela tem vários acertos e quedas e erros e aquilo vai, e mesmo assim ela não para. É a mesma coisa a gente agora. Imagina a gente viver 30 anos aprendendo isso, sendo influenciadas. É por isso que às vezes eu me sinto tão responsável, às vezes, pelo meu filho, né? Para tentar o menos possível. Lógico que ele não vai ser influenciado só por mim, ele vai ser influenciado por todas as pessoas que ele tiver em contato, na escola, etc., né? No dia a dia, por todo o círculo de convivência dele. Mas isso vai se formando ao longo da infância, juventude, né? Até isso criar raiz na gente. Que é até um pouco do que eu estava para falar aqui na alienação, mas já entrando nesse assunto. Isso vai criando realmente um, uma cristalização em nós, né? Entra no que a gente fala lá no livro que eu li de alienação, que é o Mais Esperto que o Diabo, no ritmo hipnótico. Aquilo fica tão enraizado na gente, tão cristalizado, que a gente acaba acreditando que aquilo faz parte da gente e eu não vou conseguir mudar. Mas é possível mudar. Só que vai levar um tempo. Entendeu? Então vamos entrar aqui para alienação, para os medos, né? Vocês sabem assim, o que é alienação? O que é um ser alienado? Eu pergunto porque assim, para mim antes, né, de eu começar a estudar,
eu achava que a alienação era só aquela pessoa meio que mongoloide, né? Eu tinha pra mim, né? Essa alienada é aquela pessoa que, tipo assim, tá nem aí, tá meio que biruta, assim, né? A pessoa fica, nossa, eu sou alienada. E eu achava, não, eu não sou alienada. Você é alienada, gente? Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que, ó, estudou, fez pós-graduação. Você é alienada? Achava que não. E aí eu comecei a estudar, né, sobre alienação e recomendo a todos vocês, se não leram, para ler O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Esse livro é forte. Eu li ele uma vez e meia, vamos dizer assim, porque a primeira vez que eu comecei a ler ele, eu não tinha mentalidade para ler ele. Então eu parei, porque eu não consegui. Eu fico pensando assim, é como se fosse um bebê de 6 meses tentando comer uma carne, vamos dizer assim, um bife de boi. A criança não tem capacidade para digerir aquilo. Então eu parei, depois eu voltei a ler ele esse ano, e aí eu consegui realmente entender e abstrair ele. Então recomendo vocês, a quem não lê, ler. E o que é o alienado? Né? É igual um carro. Um carro alienado, ele é um bem que tá no seu nome, mas ele não é seu por direito. Então, o que é um ser alienado? É um ser que não tem o controle, o pensamento por conta própria. Ele é habitolado de coisas e ele acaba agindo no automático sem ter as suas próprias decisões. Então, vou dar um exemplo meu que eu descobri que eu era alienada. Por exemplo, quando a gente tem agora a votação, né, para prefeito e vereador. E eu, na última, que eu fiz? Eu não sabia em quem votar. Aí eu falei com meu marido, em quem que você vai votar? Aí ele falou, vou votar no fulano e fulano. Eu falei assim, então também vou votar. Isso é ser alienado. Porque eu não tomei a minha própria decisão. Eu não estudei, eu não pesquisei, eu fui uma completa alienada. Porque eu tomei uma decisão mediante ao que outra pessoa tomou, sem nem saber se quem ele estava optando era realmente aquilo que tinha a ver comigo, que eu realmente escolhia. Eu estava deixando de tomar uma decisão que é minha e simplesmente fazendo uma coisa que outra pessoa mandou, ou pediu, ou ela que escolheu e eu vou fazer também. E isso existe muito, por exemplo, em religiosidade. É a pessoa ter certas crenças por imposição e a pessoa não ter o direito nem de questionar, nem de perguntar, nem de pensar e nem de ser. Ela simplesmente tem que seguir regras, sem nem saber por quê. Então é que a gente sempre vê, né, falar, a gente não tem que viver por regras, a gente tem que viver por princípios. É por isso que lá no começo eu falei dos meus princípios, que é a minha família como base, é a honestidade, é a verdade. Porque se não tiver de acordo com os meus princípios, eu não vou tomar aquela decisão, eu não vou seguir por aquilo. Eu não vou me ligar com aquela pessoa, eu não vou fazer negócio com aquela pessoa, eu não vou me relacionar intimamente com aquela pessoa. Então, quando a gente entende o que é alienação e como o diabo, né, nesse livro ele fala muito disso, como o diabo ele age através da nossa mente, através dos nossos medos, que é o principal forma de alienar as pessoas, porque quando ela tem medo, ela não consegue avançar, ela não consegue ir para o próximo nível, e aí o diabo ele se toma proveito disso, né? Aproveita dos seus medos para fazer o que ele quer.
e aí ele usa sua mente. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui básico. Eu quero ter uma vida saudável. Consequentemente, nós mulheres queremos. A gente não precisa seguir o padrão de beleza de ser magrela. A gente quer ter saúde. A gente quer se sentir bem com nós mesmos. Isso pode ser magra. A obesidade é ruim, né? A obesidade, porque é uma doença. Mas a gente ser magrinha ou gordinha, isso não importa. Eu não estou falando de forma de corpo. Isso é único de cada pessoa, mas a gente quer ser saudável. E aí, a gente tem escolhas para se fazer. A gente pode acordar cedo para fazer um exercício, a gente pode optar por ter uma alimentação saudável e só comer uma coisa ou outra ali, normal, né? Ou a gente pode comer porcaria todos os dias. Então, isso são decisões que a gente vai tomar. Então, se na hora que eu estou levantando cedo, a primeira coisa que o meu cérebro vai falar para mim, não levanta não, dorme mais um pouquinho. Você está cansada. Você vai levantar cedo para fazer exercício? Nossa, tá tão gostosa a cama, fica deitado mais um pouquinho. Isso é seu cérebro. Quando você identifica isso, você vira para o seu cérebro e fala assim: não, meu filho, eu vou levantar sim, porque eu quero ter uma vida saudável, eu vou fazer meu exercício e depois do meu exercício eu vou me sentir até menos cansada. Vou me sentir mais disposta. Então você sabe qual que é o seu objetivo e você segue. Quando eu estava preparando essa apresentação, quando eu estava preparando todo o material, que não foi só essa apresentação, né? Foi vários lives, foram resumos, foram todo o material que eu coloco no meu Instagram e tudo mais. Várias vezes a minha mente queria me sabotar. Várias vezes os meus medos queriam me controlar, mas eu não deixei eles me controlarem. Eu não deixei que a minha mente dominasse sobre mim. Eu domino a minha mente. Eu tenho controle sobre ela. Então, parece conversa de doido, mas é a mente falando com a gente. Não faz isso não. Para que você vai fazer isso? Para que você vai gastar seu tempo com isso? Para que você vai se expor a falar? Você não sabe nem se alguém vai aparecer, você não sabe nem se vai ter gente lá para assistir. Para que você vai fazer isso? Não, eu vou fazer porque é uma coisa difícil para mim, é uma coisa que eu vou romper minhas barreiras, é uma coisa que eu vou passar conhecimento para outras mulheres. E isso, quem tiver lá, vai ser Deus que colocou, porque vai ser pessoas que vai estar precisando ouvir isso, porque eu quero encorajar as mulheres a também tomarem essa decisão. Então, eu não vou deixar o meu medo me controlar, eu não vou deixar minha mente me controlar, eu vou lá e vou fazer. E isso é para tudo, isso é para nosso controle financeiro, na compulsividade por compras, isso é no nosso controle quando a gente dá vontade de comer porcaria a todo momento, isso é na hora que a gente tem que fazer um exercício físico que a gente não faz, isso é na hora que a gente sabe que a gente tem que dar atenção à nossa família e a gente fica mexendo no celular, isso é na hora que a gente sabe que a gente tem que estudar e a gente vai ver filme no Netflix. E isso tudo a gente tem que controlar. Lógico que a gente não vai viver uma vida, né, habitolada, mas a gente tem que ter equilíbrio, né? A gente tem que ter nosso equilíbrio, sim. Mas a gente tem que dominar isso. A gente tem que estar ali na rédea, né? Isso é a rédea da minha vida. Eu comer um hambúrguer quando eu sei que eu posso comer um hambúrguer. Eu não vou comer hambúrguer no almoço e na janta, todos os dias, né? Então, é tomar as rédeas. Eu sei que eu vou comer porque eu, também mereço, uma vez no mês, comer, né? Então, é isso aí. É a gente pensar realmente, quando a gente vai tomar a nossa decisão, a gente não tomar a decisão porque outras pessoas falaram, mas porque eu questionei, porque eu pesquisei, porque eu sei que aquilo está alinhado com o meu propósito. O ritmo hipnótico eu já falei para vocês, né? Que é a gente, quando isso toma a cristalização em nós. Então, quando a gente tem esse controle,
dos nossos medos, vem daquilo que a Vanessa falou, né? A gente começa a sentir esse poder. A gente tem aquele gostinho de que eu posso, eu escolho. É na hora. Uma coisa que vocês têm muita dificuldade, fala, vocês têm dificuldade para acordar cedo? Que eu não tenho, Demais. mas. Demais. Então, isso aí pode ser um teste. E uma coisa muito interessante que eu vivi e que pode ser colocada em prática é quando a gente se desafia em uma coisa, a gente sente aquele gostinho do poder e a gente começa a ter poder em outras áreas. Então, por exemplo, eu comecei no jejum, por exemplo. Eu fiz um jejum de 40 dias sem doce. E, sinceramente, o doce, para mim, é a coisa mais difícil de eu ficar na minha vida. É ficar sem comer doce. Pode mandar eu fazer qualquer coisa, mas não manda ficar sem comer doce. Então, quando eu senti o poder de que se eu quisesse, eu poderia ficar sem comer doce, isso era uma escolha minha. Por mais que eu sinta vontade, eu posso escolher, quando eu fiquei 40 dias sem comer doce, e dava aquela vontade, mas eu sabia que eu tinha o poder de não comer, e aquilo foi gerando outras. Eu falei assim, gente, se eu posso ficar sem comer doce, eu posso qualquer coisa. E aí vai gerando aquele poder. Então, você que tem essa dificuldade de acordar cedo, você pode criar é, métodos. Você pode criar, por exemplo, tomar um banho assim que acorda, colocar o celular despertar longe de você para te ajudar, ou pedir uma pessoa para te ligar. E aí você vai programar o seu cérebro para fazer uma coisa que você acha que é muito difícil, mas que você consegue. E aí nisso você vai criando esse poder, porque você vê, nossa senhora, se eu consigo acordar cedo, que é uma coisa mais difícil na minha vida, eu consigo qualquer coisa. Entendeu? Então, o que que vocês acham disso? Você tá muda, Rose. Ô, Ludmila, vou te colocar para me acordar todo dia. Acordo. Nossa, teve uns dias aí que eu tava acordando 4 horas. Ah, eu vi mensagem sua. Eu lembro. Eu lembro dessa época. Também acompanhei. A Lude de 4 horas da manhã. Agora eu tô acordando 5, 5h30. Porque aí eu tô dormindo mais tarde. Porque assim, a gente tem que ter uma qualidade do sono, né, gente? Isso é verdade. Isso é saúde também. Então, da mesma forma que a gente tem que ter uma alimentação saudável, o sono, ele tem que ser. Eu digo porque, assim, na época que o meu filho era recém-nascido, para até quase 1 ano de idade, ele não dormia. Eu passava a noite inteira acordada. E aquilo foi me dando problema na cabeça, assim. Eu já comecei a querer desmaiar, eu já estava ficando meio surtada da cabeça. Então, o sono, ele é qualidade de vida. Então, não adianta você querer acordar 4 horas da manhã e dormir meia-noite, né? Aí não vai dar certo, né? E passar o dia inteiro trabalhando e o dia inteiro na função. Isso aí vai te gerar um problema, né? Então, tudo tem que ser organizado, né? Se você, por exemplo, consegue dormir um pouquinho na hora do almoço, eu não consigo. Eu prefiro o quê? Organizar o meu dia para dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo, entendeu? Para eu ter a minha qualidade do sono, para eu dormir pelo menos 6 horas por dia, entendeu? O que que você acha, Vanessa? Eu vou te ligar. Pode ligar. Só não pega um dia que tiver insônia. Mas aí eu acho que onde entram as desculpas que você citou lá em cima, né? Nas concepções. A gente acaba desculpando mesmo, né? A minha mãe sempre fala, não dormiu essa noite, na outra você vai dormir. Nada de remédio e tal.
Então, assim, você não arrumar desculpa. Tipo, essa noite eu tive insônia, então vou dormir até mais tarde. Noite seguinte, não sei o quê. E vai inventando, né, as desculpas mesmo. Verdade. Essa questão da insônia, também que você comentou, é muito interessante, sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa aqui que eu acho, tá, gente? Que não sei se tem estudo sobre isso, estou dando a minha opinião. Porque eu já sofri de insônia e ela melhorou sem remédio. Sabe como? Porque eu acredito que a insônia, ela é como se fosse uma preocupação. Porque por que que a gente fica acordado a noite inteira, a madrugada inteira com insônia? Porque alguma coisa está nos incomodando. É uma coisa que você fica pensando à noite e você não, alguma coisa te incomoda e você não consegue dormir, a não ser que seja neném chorando, né? Essas coisas assim. E aí, quando a gente tem novamente aquela gestão das emoções, a gestão da nossa mente, a gente controla aquilo que a gente sente através da a meditação é maravilhoso, gente. A meditação é maravilhoso. Amanhã, acho que é amanhã mesmo que eu vou falar sobre mindfulness, tem um exercício muito bom, semelhante à meditação. A gente consegue realmente a gente sentir o nosso corpo e, e nos livrar dessas preocupações, porque a preocupação ela é a má gestão da imaginação, né? Então, se você fica mirabolando muita coisa na cabeça, não vivendo no presente, que é matéria para amanhã, estou entrando na matéria de amanhã, a gente começa a ter essas preocupações e começa a ter essa insônia, esses problemas. O que é essa? Misericórdia, eu sou essa. A Daniela falando no chat. Entrando dentro do assunto, Lud, eu sou bem essa mesmo, viu? Eu tenho uma certa dificuldade para dormir, então, tipo assim, o que o pessoal fala, faz isso para dormir, eu faço. Só que, assim, hoje, eu tô me vendo dentro do que você tá falando. Como eu tenho uma certa dificuldade para dormir, hoje eu durmo à base de remédio, né? E eu acredito, assim, que eu coloquei um prazo e eu tô confiante nesse prazo, né? Que vai se encerrar e eu vou viver de meditação, porque é difícil, né? Mas a gente tem que ter, como você disse, o autocontrole. É isso aí. Vai conseguir. Esse negócio de insônia me veio mais constante agora na pandemia, essa situação que a gente passou por uma perda de uma pessoa bem próxima, foi tudo muito rápido e assustou muita gente. Então, assim, acaba que em certos momentos, né, situações externas vão te preocupar mais em excesso mesmo. Eu acho que esse lance da preocupação realmente é a base, né, da nossa insônia, do nosso tirar o nosso presente, né? É isso E aí. não se entregar, né, para relaxar, para dormir. Que às vezes o sono vem, mas a cabeça fica conversando o tempo todo mesmo. É verdade. E amanhã a gente vai falar mais um pouquinho desse assunto. Vou deixar para amanhã. Então, meninas, eu queria só deixar uma diquinha para vocês aí, a gente continuar esse assunto amanhã, sobre a gestão das emoções, sobre essa questão do viver no agora, que é o nosso próximo passo, né, para a plenitude. Uma dica que eu já até passei lá no grupo também, que faz muito bem até como exercício para a gestão das emoções, para autoconhecimento, para autocontrole, para gestão do tempo, ela auxilia para todas as áreas, tá? Essa simples tarefa, que é uma dica, na verdade, que é ter um caderno, não sei se você já tem, eu acho que eu tenho aqui uns 4 cadernos, já preenchi um só esses últimos meses,
para esvaziar minha mente. Então, é incrível, mas funciona para mim. Quando você tá com aquela cabeça cheia das coisas, assim, aquela cabeça, 300 milhões de coisas na cabeça, quando você joga pro papel, é incrível, parece que você tirou e fez assim, né? Arrancou de dentro do cérebro e colocou no papel. E aquilo esvazia a sua cabeça. Então, eu faço na parte da manhã, mas de repente, para vocês que têm insônia, fazer na parte da noite, de repente, antes de dormir, esvaziar tudo no papel, entendeu? Agora acabar a live, julgar tudo no papel, tudo que você aprendeu, tudo que, nossa, isso eu posso praticar, isso eu vou colocar no meu dia a dia. Isso está me preocupando, por que que aquilo aconteceu? E vai, não fica lendo, não, vai só escrevendo, só escrevendo, só escrevendo. Enche umas 5 páginas, no mínimo. E vai. E vai julgando aquilo ali, entendeu? Eu faço como uma parte da minha rotina da manhã, né? Porque eu acordo, a minha rotina é acordar, se o meu filho estiver acordado, aí preparar mamadeira, tudo mais, vou no banheiro, e aí eu faço meu devocional, faço a minha oração e escrevo. Eu não sei fazer devocional sem escrever, então eu vou escrevo tudo que Deus está me falando, tudo que eu estou sentindo, e eu vou escrevendo e vou escrevendo, e aí eu faço uma oração, uma meditação, conectar o que vai ser o dia de hoje, hoje eu vou fazer isso, e vai ser assim, e bora, aí começa o dia, aí começa, né, café, começa exercício, aí começa, mas a primeira coisa que eu faço é isso, e tem me ajudado bastante. Vamos lá. Deixa eu ver o chat aqui. Legal. A Janaína falou que tem um médico especialista para dormir aí. Bacana. Bacana. Depois você passa pra gente, Janaína. Passa pra gente lá no grupo. Ou passa pra mim também, que eu passo para as meninas. Muito bom. Vamos finalizar com as nossas tarefas, nossas atividades, tá? Então, hoje, olha só, como a gente falou muito de ser vítima, né, da gente assumir a nossa rédea, né, a rédea da nossa vida, a gente realmente ter a ver com o que eu faço com o que acontece comigo, e não o que acontece comigo que tem ação sobre mim. Eu quero que a gente pare um pouquinho para pensar, escreva nesse caderninho aí 3 coisas, ou quantas que você se lembrar, que você fez e culpou alguém. Por exemplo, eu não fiz exercício porque o meu filho ficou me enchendo o saco. Mentira, que eu faço até com ele subindo em cima de mim. Então é uma desculpa, né? Uma coisa que eu fui vítima daquela situação. Tô dando um exemplo, né? Eu não fiz não fiz a tarefa de ontem porque eu, sei lá, o que que você culpou alguém? Porque meu filho não deixou. Eu sempre culpo meu filho, gente, coitado. E aí eu quero que vocês raciocinem isso, porque a gente consegue identificar em quem a gente está colocando a culpa por aquilo que aconteceu. E aí a gente vai ver, não, na verdade eu poderia ter agido diferente, porque não era culpa dessa pessoa. Se eu quisesse, eu poderia ter feito diferente. Então, vou postar essa atividade também lá no grupo e conto com vocês aí para a gente fazer. Deixa eu ver aqui o chat. Legal. O nome do médico aí, ó, Nick Liderleis. Não sei falar isso não. A Cami falou, eu culpo meu marido. Faz parte. A gente sempre está culpando alguém. Então vamos pensar e vamos perceber que na verdade não é culpa, gente. Essa questão do marido também, realmente eu também culpava muito meu marido por muitas coisas, sabe? E depois teve uma pessoa que falou assim comigo: se você quer realmente
uma vida saudável em família, né? Uma família saudável, não é perfeita, mas que a gente possa ter também essa plenitude na família, com o marido e com filhos, a gente realmente tem que fazer a nossa mudança. Ou seja, você quer mudar, você quer ter os resultados independente, não conte que seu marido vai mudar, não conte que seu filho vai mudar, não conte que alguma coisa vai acontecer, que ele vai fazer diferente daquilo que ele fez, né? Que você culpou ele para você fazer. Esquece isso. Esquece. Não conte com isso. Faça o que está no seu controle. Você que tem que mudar. Pensa assim. E aí, ele, né, o seu marido, seus filhos, que sejam, eles vão ver essa mudança em você, eles vão ver essa transformação em você, vai ver como que isso está sendo bom, e eles vão sentir incomodados com isso e vão querer. Não, mas peraí, como é que você está fazendo isso? Isso está sendo bom, eu também quero fazer. Entendeu? E isso vai gerando neles também essa ânsia de mudança. Entendeu? Então, faça você. É isso aí, a mudança está em nós. É isso aí. Meninas, então quero finalizar por hoje, quero agradecer vocês por mais esse dia maravilhoso. Amei, amei, amei estar com vocês. Muito obrigada mesmo. Se alguém quiser falar. Hoje eu consegui participar, Lude. Gostei muito de ter participado. Foi muito bom. Essa interação é muito legal. Agradecer a você por essa iniciativa, né? E vamos embora para as próximas atividades e os próximos encontros. Obrigada, Rose. Nossa, estou muito feliz de vocês estarem aqui, da gente poder conversar, da gente poder trocar essas nossas dificuldades, essas nossas experiências e poder passar para vocês isso que tocou no meu coração, tá? Então, quero finalizar fazendo uma oração para a gente ir descansar em paz e amanhã a gente ter mais conteúdo, tá bom? Amado Pai, querido Deus, eu te agradeço por mais um dia onde nós podemos estar diante de Ti, fazer o melhor do nosso hoje, aquilo que o Senhor reservou para nós. Obrigada, Senhor, por estar presente com essas mulheres incríveis, podendo passar tudo isso que o Senhor colocou no meu coração, e que eu possa acender essa chama no coração dessas mulheres também. Porque nós somos filhas amadas, nós somos mulheres incríveis, que o Senhor fez a sua imagem e semelhança para que nós dominássemos sobre a nossa vida. Então eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já nos deu, e que nós possamos estar florescendo, que nós possamos alcançar essa plenitude, alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro em nome de Jesus que a gente tenha uma noite de descanso, que a gente reflita sobre essas palavras que o Senhor trouxe para nós hoje e que nós possamos ser melhores a cada dia. Amém. Amém. Beijão, meninas. Muito obrigada, viu? Obrigada. Amém. Obrigada a você, Obrigada, Lud. Muito bom, de novo. Tchau, fiquem com Deus. Tchauzinho, fica com Deus. Tchau, boa noite, menina. Tchau, boa noite.